Mas eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, noite, sobre a fé vitoriosa. Vamos compartilhar essa palavra com você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé. Agora, é muito importante que nós saibamos discernir que fé é esta, né? Primeiro, precisamos ver que o que na verdade não é a fé verdadeira, a fé vitoriosa, né? Não é fé, querido, não é ter fé, não é ter uma religião. Tem gente que pensa assim: eu já tenho a minha religião, pastor. Então, ele entende que ele é a fé dele, a verdadeira fé dele é ter uma religião. Então, cada um tem a sua religião. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Religião não transforma e nem salva a vida de ninguém. Quem transforma e salva a vida das pessoas é a verdadeira fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, muitas vezes a pessoa está agarrada a uma religião, mas ela está perdida dentro dos dogmas daquela religião, daquela instituição, enfim, né? Muitas vezes ela está cega, ela não conseguiu ainda enxergar. Por quê? Porque ela está numa religião e ela entende que aquilo lhe confere o poder de ser salvo, e nada disso acontece. Então tem muita gente que está dentro da igreja e que ainda não tiveram uma vida transformada, salva. Por quê? Porque não estão vivendo a verdadeira fé, a fé vitoriosa. Mas há uma outra realidade também. Ter fé não é somente crer na existência de Deus. É bom crer que Deus existe, né? Mas nós vivemos sobretudo num país místico, um país cheio de sincretismo, de espiritualidade, né? Que é o nosso Brasil. Muitos dizem crer em muitas coisas. Alguém muitas vezes pode afirmar que acredita na existência de Deus. E isso é uma coisa comum. Por exemplo, vamos observar, na moeda brasileira está escrito assim: Deus seja louvado. A que Deus é esse? Que Deus que está se referindo ali? Será que é o Deus que nós cremos? É o Deus verdadeiro? Ou é o Deus do Espírita, é o Deus do Mórmon, é o Deus do Testemunho de Jeová, é o Deus, né, de outras religiões? Que Deus é esse? Na moeda norte-americana está escrito: nós confiamos em Deus. Qual Deus que nós confiamos? E a gente sabe, querido, que ninguém protesta isso. Ninguém protesta. Inclusive no Congresso Nacional, quando o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou numa assembleia do Congresso Nacional, eles começam a reunião assim: sob a proteção de Deus. É assim que eles começam a reunião. A que Deus? Né? E aí muita gente fala assim: não, mas o meu Deus é o mesmo Deus seu. Não, calma aí, ué. Não é bem assim não. Talvez o Deus que você creia não é o Deus que eu creio. Porque o Deus que eu creio muda, transforma a vida das pessoas. É esse Deus. E muitas vezes as pessoas ficam assim, tomadas nisso. E a Bíblia diz, irmãos, em Tiago 2,19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, diz Tiago. Até mesmo os demônios creem e estremecem diante desse Deus. Então você crê que existe um Deus? Amém, né? Mas os demônios também creem que existe um Deus, na existência de um Deus. Então crer na existência de Deus não significa colocar Deus na vida. E é isso, e eu estou mostrando para vocês o que não é fé, o que não é a fé verdadeira, a fé vitoriosa. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que matou em nome de Deus?
Ah, pastor, aqui eu nunca ouvi não, mas eu já ouvi muito, irmãos. Já li muito sobre isso. Em outras nações, que eles mataram, cometeram atrocidades terríveis em nome de Deus. Que Deus é esse? Então, a fé verdadeira, a fé que você, aquela fé que traz a vitória para a tua vida, querido, não é apenas crer em Deus. Também não é apenas manter bons hábitos, realizar boas obras. Como muita gente faz, Então a pessoa pode realizar boas obras, ter bons hábitos, mas não colocar Deus na vida dele, como prioridade na vida dele. A pessoa pode praticar filantropia na sua vida, não, pastor, porque eu ajudo as pessoas, amém, querido? Mas a tua vida está transformada. E muita gente busca a sua salvação através das obras, e a Bíblia diz que não é assim. Que a nossa salvação é pela fé, amém? Mas existe outro pensamento, que a verdadeira fé, querido, não é ter um grande conhecimento de assuntos religiosos, como muita gente acha que é. Não, mas eu conheço a Bíblia, eu fiz teologia, eu fiz faculdade, eu estudei. Querido, nós vemos aí no dia a dia, padres, pastores, pedófilos, falsos profetas, pastores corruptos, judeus, fariseus, os fundamentalistas do islamismo, enfim, que tem conhecimento religioso, mas não tem Jesus no coração deles. Ter Deus em sua vida é viver com Jesus. É muito mais, é mais profundo. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa realmente vivenciar a fé vitoriosa em Cristo. A nossa carne, ela está espiritualmente caída pelo pecado. E nós precisamos estar atentos, porque a nossa religiosidade pode nos trazer orgulho. Mas a fé vitoriosa, querido, em Cristo, nos trará humanidade e humildade para a glória de Deus. John Stott, ele disse assim: não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. A fé em Cristo não remove a nossa humanidade. A fé em Cristo, a fé vitoriosa, a fé verdadeira, ela, querido, remove o nosso pecado. Bendito seja o nome do Senhor. A pessoa que tem uma fé verdadeira em Cristo, ela não vive na prática do pecado. Ela não vive, ela não tem prazer em estar pecando. A que tem uma fé verdadeira, a fé vitoriosa. Embora nós estejamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Deus, a nossa cidadania é celestial, aleluia. Amém, queridos? Enquanto nós vivermos nesse mundo, deixa eu te dizer, aquele que é maior, ele habitará em nós, aleluia. É desse jeito, pastor, desse jeito. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então devemos lutar contra o orgulho, contra a vaidade, contra a religiosidade, contra a incredulidade, contra a prepotência. Nós temos que lutar porque nós temos uma fé vitoriosa, uma fé verdadeira. E quem não luta contra essas coisas significa que ele não tem uma fé verdadeira, uma fé vitoriosa. E Cristo Jesus morreu para que nós tenhamos essa fé, para que nós vivamos essa fé. E essa fé nos leva a lutar contra essas coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos aqui hoje celebrando ao Senhor, em memória dele, tomando a ceia. Jesus veio para que o pecado morresse em mim, não para que o pecado permanecesse em mim. Então eu não posso viver praticando o pecado e achando que isso é normal. De jeito nenhum. Jesus veio, querido, para que eu e você, fôssemos fazer exatamente aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Essa é a fé verdadeira. Fala para o teu irmão, essa é a fé vitoriosa. Quando nós falamos em fé vitoriosa, querido, em Cristo, estamos falando de uma fé viva, de uma fé operosa, de uma fé que funciona, de uma fé que faz sentido, de uma fé que impulsiona, de uma fé que move, de uma fé que alimenta, de uma fé que abençoa as pessoas, aleluia. E se nós não fazemos isso, é porque a fé que vivemos não é uma fé viva, é uma fé morta.
E nessa noite, nessa tarde, Cristo está falando para nós sobre a fé vitoriosa. É essa fé que eu e você precisamos evidenciar no nosso dia a dia. E Jesus nos mostrou isso, nos ensinou isso. Essa fé vitoriosa, querido, nos leva, nos ensina isso. Por que temos essa fé, pastor? Por que devemos ter essa fé? Querido, porque essa fé mostra exatamente a nossa adoração a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé vitoriosa nos leva a adorar a Deus, aleluia, a nos aproximarmos dele, a entendermos que ele está vivo. Então onde você estiver, você entenda, Cristo está ali, Deus está olhando para você, Deus está olhando para as suas ações, Ele está vivo, você tem que adorá-lo a cada instante. Essa fé vitoriosa, querido, ela se estabelece para a nossa estabilidade, para termos uma vida madura, não uma vida infantil. A Bíblia diz, querido, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, a fé vitoriosa, querido, ela nos leva a viver uma vida madura, ela nos conduz a uma maturidade. Então não podemos ter postura, não podemos ter comportamento, não podemos ter atitudes que revelam que a nossa fé, na verdade, não nos conduz à maturidade. Seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você um adulto, não importa a sua idade, você está em Cristo, está vivendo essa fé, então você tem que amadurecer, você não pode ficar como criança o tempo todo. Amém, queridos? Porque essa fé, ela nos leva a terminar bem. Como dizem alguns, o que importa não é como você começa, é como você termina. Isso é mais importante. Porque muita gente começa muito bem. Mas se você olhar para o seu lado, ou se você pensar em alguém, você vai dizer assim, eu conheci algumas pessoas que começaram muito bem, que hoje não estão mais. E olha que elas ainda nem terminaram. Por que não terminaram? Porque ainda não foi a hora. Terminar bem, querido. Essa fé nos leva a perseverar até o fim. Até o fim. Por isso eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas para nós aprendermos como que a fé vitoriosa nos ajuda. E eu quero ler com vocês um texto em Mateus capítulo 14, versículos 23 a 33. Eu gostaria que você acompanhasse, para que você e eu possamos aprender como a fé vitoriosa pode nos ajudar, principalmente no tempo de luta, de adversidade que vivemos nesse tempo. Diz a Bíblia assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente,
és filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar? Primeiro eu expliquei para você sobre essa fé verdadeira, fé vitoriosa. Como que ela pode nos ajudar? Como que nós podemos aprender nesse texto a vivenciar uma fé que vai nos ajudar a vencer algumas coisas? Primeiro, querido, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ter encontros de comunhão com Deus. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Você tem feito isso? Não é subido ao monte, porque hoje subir ao monte é até perigoso. Né? Naquela época era tranquilo, hoje não precisa subir um monte. Se você quiser subir um monte, não tem problema. Nada contra. O que enfatiza aqui é que ele saiu para um lugar tranquilo, em que ninguém pudesse incomodá-lo, a fim de que ele pudesse estar ali falando com o Pai. Então, a fé vitoriosa, ela nos ajuda a ter encontros de comunhão com Deus. Quem vive essa verdadeira fé e não tem encontros de comunhão com Deus, significa que ele está, na verdade, dizendo assim, olha, essa fé eu ainda não vivencio. Você precisa ter isso, em nome de Jesus. Mas o meu dia é um dia corrido, pastor. Mas você vai encontrar um tempo para estar sozinho com o Pai. Diga para o teu irmão, nós vamos encontrar um tempo para estar sozinhos com o Pai. Irmão, senão não tem fé vitoriosa nenhuma aí. Não tem. Crente que não tira um tempo para ter comunhão com Deus, ele vai morrer na praia. Não vai avançar. Ele pode até fazer barulho, pode até fazer estardalhaço. Não tem essa turma aí que faz estardalhaço? Tem gente que vai para a vigília, que faz isso, que faz aquilo, que faz um monte de coisa, mas não tem uma vida com Deus. Está andando errante, mas vamos adiante. Então a primeira coisa é essa. A fé vitoriosa em Cristo nos ajuda a ter encontro de comunhão com Deus, encontros. Segunda coisa, a fé vitoriosa em Cristo, ela nos ajuda a enfrentar dias de ventos contrários. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Irmão, essa fé vitoriosa, ela nos ajuda a enfrentar dias em que os ventos estão contrários. Quando você está a favor do vento andando, é uma maravilha, não é? Quem faz pedalada aqui sabe disso. Quando a gente pega a favor do vento, vai voando, não é? Agora pega o vento contrário para ver como é que é. Você não tem a mesma intensidade, é tudo mais difícil, pastor, não é? Mas quando você pega um vento contrário no seu casamento, na sua filha, na sua família, sabe? Quando você encontra um vento contrário na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida estudantil, você faz o quê? É essa fé vitoriosa que vai ajudar você a enfrentar esses ventos contrários. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Anote isso. Nós temos mais ventos contrários do que a favor no dia a dia. Então você precisa muito dessa fé. Mas ela também nos ajuda a confrontar nossos medos. A Bíblia diz, Jesus, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de quê? De medo. Muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos estar exatamente como esses discípulos, com medo. Mas a fé vitoriosa vai ajudar você a enfrentar os medos que aparecem. Eu estou com medo, pastor. Mas a sua fé, essa fé vitoriosa, essa fé verdadeira, vai te ajudar a enfrentar esses medos e você vai superá-los para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma outra coisa que a fé vitoriosa nos ajuda
querido, a superar nossas dúvidas. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eita Deus, hein? Superar suas dúvidas, porque no meio da caminhada, irmão, você olha para Jesus, você diz que Jesus está com você, não é verdade? Hein? Jesus está comigo, pastor. A Bíblia diz que Jesus está comigo. Mas há momentos na tua vida que você tem dúvida, e que a incredulidade entra no teu coração. Os discípulos olharam Jesus. Aí eles imaginaram assim, é um fantasma. Jesus disse assim, não, ei, não, sou eu. Olha a dúvida de Pedro, se é o Senhor, manda eu ter contigo. Olha a dúvida aí. Muitas vezes, irmãos, nós falhamos, porque nós deixamos de acreditar, de confiar verdadeiramente. É desse jeito, infelizmente. Mas o sujeito diz assim, mas Jesus está comigo, pastor. Se Jesus está comigo, você não precisa ter dúvida. Ele falou, está falado. Vai adiante, vai embora, em nome de Jesus. Amém? Acredita, se entrega, para a glória de Deus. Mas se acontecer alguma coisa, se acontecer, você não disse que Deus está contigo? Então se Deus está contigo, fica tranquilo. Se acontecer, Ele vai estar contigo. Se você cair numa cisterna, Ele vai estar contigo. Se você entrar numa fornalha, Ele vai estar contigo. Fica tranquilo, irmão. Se você entrar numa cova, Ele vai estar contigo. Se você enfrentar um bicho, Ele vai estar contigo. Enfrenta o urso, Ele está contigo. Então fica tranquilo. Nós não temos essa sensibilidade, essa tranquilidade. Mas pastor, não é mais pastor, é mais Jesus, irmão. Se Jesus está com você. Então essa fé vitoriosa, ela também nos ajuda a ultrapassar nossos limites. Veja o que Deus falou, Jesus falou para Pedro. Venha, Pedro, respondeu Jesus. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, essa fé vitoriosa, porque você pode dizer para mim assim, e eu também muitas vezes já caí nessa armadilha. Porque você diz assim, mas nós somos limitados, mas o Deus que está em nós não é limitado. É aí que está a diferença. Você está entendendo? Quando Pedro falou para Jesus assim, se é o Senhor, manda eu ter contigo. Jesus disse assim, então vem. E ele foi, irmão. E ele andou sobre o mar. E o mar não estava calmo não, o mar estava revolto. As ondas estavam batendo no barco. E ele andou sobre as águas. Você já leu esse texto várias vezes, mas você entende agora por que desse texto? O que é, pastor? Porque esse texto mostra para você que a fé vitoriosa é uma fé que nos leva a ultrapassar os nossos próprios limites. Nos entregamos nas mãos do Senhor e Deus então nos conduz, aleluia. Então vem. Então Pedro foi e andou sobre o mar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava tranquilo, estava andando, superando, porque nenhum homem anda sobre o mar, se não for pelo poder de Deus, irmão. Ultrapassou o limite da humanidade e entrou no sobrenatural de Deus, aleluia. A fé vitoriosa é assim, leva você a vivenciar o sobrenatural de Deus. É esse sobrenatural que está faltando na igreja de hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba isso, vai ultrapassar os limites, vai, mas essa fé vitoriosa também nos ajuda a vencer a nossa incredulidade humana. Quando entraram no barco, o vento cessou. Diga para o teu irmão assim, irmão, nunca pare, prossiga, vai irmão,
A Bíblia diz assim em Efésios 4,13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmão, o grande problema de muita gente é a incredulidade. Eu creio, mas não creio. Uma área da nossa vida que a gente é muito incrédulo é o dinheiro, né? Se o pastor falasse assim para você hoje assim: irmão, entrega tudo que você tem aí agora. Tudo. Vai, entrega. Você ia pensar o quê? Você ia pensar o quê? É pentecostal esse menino, tá vendo? Você ia pensar o quê? Ah, mas olha, é o pastor que está falando, né? Isso não vem de Deus, não. Isso vem do pastor. Porque comumente Deus fala através do homem. Sempre foi assim na Bíblia. Não é? No Velho Testamento, mas pastor, Deus falava diretamente, porque no Velho Testamento não tinha a pessoa do Espírito Santo. Mas no Velho Testamento, Deus muitas vezes falou através de anjos. Não é verdade? Mas Deus, no Novo Testamento, já com a vinda do Espírito Santo, Deus fala a nós, irmão, diretamente. Amém? Ele usa a boca de quem Ele quiser e fala conosco. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas se você não tem essa fé vitoriosa, essa fé verdadeira, você vai ficar incrédulo com determinadas coisas que Deus for te pedir. Vai ficar incrédulo. Você já imaginou, rapaz? Deus chegou para Abraão e disse assim: ó, leva o teu filho, eu quero o teu filho, você vai sacrificar o teu filho. Deus não pediu dinheiro para ele, Deus não pediu bens, Deus não pediu nada disso. Deus pediu só uma única coisa: eu quero só o seu filho, você vai sacrificar o seu filho. E aí, qual seria a sua posição? Hoje, quando Deus pede alguma coisa para nós, muitas vezes o que entra no nosso coração é a incredulidade. A incredulidade humana. Aquilo que nos controla, tudo aquilo que nos controla, irmão, ela nos possui. Eu vou repetir: tudo aquilo que nos controla, nos possui. Se o Espírito Santo não te controla, é porque ele não te possui. Se o dinheiro te controla, é porque ele te possui. Se a vaidade te controla, é porque ele te possui. Se o orgulho te controla, é porque ele te possui. Então perceba bem, se nesse momento falasse isso, você ia pensar assim: ah, mas pastor, tem isso, tem aquilo, tem... Não, mas Deus está falando. A fé vitoriosa leva você a fazer coisas que você nunca imaginaria na vida que poderia fazer. E abrir mão de tudo. É desse jeito, pastor, desse jeito. Amém? Então é isso que Deus quer. Essa fé vitoriosa te leva, querido, exatamente a vencer essa incredulidade humana que vem no nosso coração, irmão, que todo dia está ali, naquela tentativa de impedir. Não, eu não posso, porque se eu fizer, eu vou ficar sem, eu não sei como que eu vou fazer. Mas se Deus falou com você, querido, você não pode fazer nada, você tem que só obedecer e seguir a fé que está no teu coração, que é a fé viva, a fé verdadeira. Aleluia! Mas sabe por que muita gente tem essa dificuldade e a incredulidade humana, ela prevalece muitas vezes? Porque no primeiro ponto eu falei, a fé vitoriosa, ela leva você a ter encontros com Deus. Jesus, depois de estar ministrando, ele chega, manda os discípulos, vai lá, entra no barco e tal, e ele saiu e foi orar sozinho. O que é que Jesus foi fazer, gente? Orar sozinho? Para que Jesus foi orar, gente? Ele não precisa orar, ele sabe todas as coisas. Mas, irmão, oração não é uma questão de querer. Oração, comunhão com Deus, não é uma questão de você, sabe? A oração, comunhão com Deus é uma questão de amor, de unidade. Eu preciso estar com meu Pai, eu gosto de estar com meu Pai. Porque quem se aproxima do Pai recebe revelação. Amém? E essa revelação, irmão, é confirmada pela igreja do Senhor, aleluia. Jesus não deixa você na dúvida, na confusão, não. Ele te dá clareza. E é a igreja do Senhor que faz isso.
para a glória de Deus, são aqueles que Deus colocou sobre a tua vida. E isso é muito importante destacar. Mas para finalizar, meu irmão, a fé vitoriosa nos leva a testemunhar do poder de Jesus. O texto diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa fé vitoriosa tem que levar cada um de nós a testemunhar desse poder. Deixa eu perguntar para você: você tem testemunhado desse poder na sua vida? Na sua casa, na sua família, na sua célula, no seu discipulado, no seu relacionamento, nas suas finanças, no ministério que Deus tem confiado nas tuas mãos, no serviço que Deus tem confiado nas suas mãos, tem testemunhado do poder de Deus? É isso que a Bíblia está falando. Eles ficaram ali, adoraram ao Senhor, disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A fé vitoriosa nos leva a testemunhar. Ei, calma aí, deixa eu chegar aqui que eu quero testemunhar para vocês do poder de Deus. O que aconteceu? Aconteceu isso na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu emprego. Olha, na minha vida espiritual, está acontecendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, irmão, está faltando o poder de Deus na vida da igreja. Que isso, pastor? É verdade. Está faltando esse testemunho. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Porque está faltando como? Então tem que ter poder de Deus. Tem que ter manifestação. Tem que ter testemunho desse poder. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então nós precisamos mostrar isso, essa fé verdadeira. Qual é a direção que você tem tomado em sua vida? Essa direção é a direção da fé vitoriosa. Deixa eu responder para você. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Qual é a direção que essa fé está te levando? Que direção a fé que você diz ter está te levando? Eu tenho estado preocupado nos últimos dias. Porque a fé vitoriosa, irmão, ela nos leva na direção de Jesus. Pedro só começou a afundar quando a fé dele, ele a direcionou para o vento. E aí ele olhou a tempestade e começou a afundar. Jesus, por misericórdia, estendeu as mãos e o levantou. A fé vitoriosa que você precisa ter, ela tem que te conduzir àquilo que Cristo tem revelado na tua vida. Essa é a direção. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim: que nós devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Muita gente não está colocando os olhos no autor e no consumador. E a fé vitoriosa, para ser vitoriosa, precisa ser mantida na direção certa.